hey everybody, I am Davina Willa. Welcome to my channel. Davina, Sky. Bem, fazer tudo sobre harmonização facial. Então, se você já é uma lady do canal, muito obrigada. Obrigado pelas mensagens. Eu fico apaixonada de ler tanto de mensagem que eu recebo. E você que é nova por aqui, caiu de paraquedas, por favor, inscreva-se. Porque você está num processo de harmonização facial que eu venho fazendo. E eu estou aqui hoje para continuar. O Dr. Raul Cercato. Olha que sorrisão. Gente, eu já fiz alguns procedimentos com ele. Se você é nova por aqui, por favor, você pode dar uma olhada nos outros vídeos. Inclusive, eu tô no 7º dia de alectomia, meu rosto tá bem inchado, dando resultado. Eu também fiz MD Coat, que aumenta a base de ácido hialurônico, e eu tô nesse processo. Então hoje a gente vai falar sobre toxina botulínica. Eu amo toxina botulínica. Será a terceira aplicação na minha vida. A primeira eu fiz com 25 anos. 2 anos eu fui refazer e agora eu vou renovar e eu acho que eu pretendo fazer todo ano. Um dos pontos que mais me agrada fazer toxina botulínica é porque eu faço muito aqui meu olhar pra ler as coisas, e a toxina botulínica parece que me relaxa. Ai, eu me sinto muito bem, além de me sentir jovem. No nosso corpo aí, penar alguma coisa, pode preciso ser tirar uma dúvida. É interessante a gente ter essa conversa pra gente esclarecer alguns pontos antes de simplesmente, deita ali e faz, produto, né? Toxina botulínica, né, do tipo A, que é que a gente usa aí com algumas marcas no mercado, né, a gente chama popularmente de Botox, que é a marca principal aí, que é da Allergan, mas existem outras marcas tão boas quanto no mercado. A toxina botulínica, ela não é utilizada somente para estética, ela pode ser utilizada, por exemplo, para função na área do rosto, por exemplo, para pessoas que fazem trismo, ou então fazem muita força muscular, sem ter dores de cabeça, na região de nuca a gente pode utilizar. Então, para assimetria ocular, a gente pode utilizar para outros fins não estéticos. A gente pode utilizar a toxina botulínica também na região de glândulas sudoríparas, por exemplo, para quem tem muita sudorese na palma das mãos, dos pés, embaixo dos braços. Na axila, né? Na axila. Esse é um assunto que tá bem alto agora, falar sobre toxina botulínica na axila para parar dessa suadeira, né? Porque há uma parada, vamos dizer assim, das glândulas, liberar ali a sudorese e faz com que a pessoa fique mais confortável. Cada um, claro, tem o seu calo, né? Então, para pessoa que tem esse tipo de problema, sabe como é difícil. Mas para né? mesmo de suar? Sim, ele diminui sensivelmente. Se ela estiver num calor, se estiver numa sala fechada, ela vai ficar ali com uma certa marca, né, do suor, correndo, etc e tal, vai continuar isso. Mas num convívio social, numa festa, quando ela ficar um pouco nervosa, não vai ficar muito marcado. Ou com as mãos também, que tem gente que fica realmente molha papel e é difícil. No pé né? também no pé fazer? também tem como Nossa, fazer. E é feito localizado, né? Então é feita localizado no local e as glândulas acabam interrompendo um pouco a quantidade de formação de sudorese. Mas o tratamento em questão, no teu caso, é para a área estética. Então como é que funciona a toxina botulínica? Nós temos um start, vamos dizer assim, que é a acetilcolina, que faz com que a placa motora do nosso músculo funcione, fazendo com que levante ou depressione ali os músculos. Então, quando a gente usa a toxina botulínica, porque ela é, entre aspas, um veneno, acaba não deixando a acetilcolina funcionar e, por consequência, o músculo ele fica, entre aspas, mais fraco, ele não consegue ficar movimentando. Então, aonde a gente aplicou, vai ficar a musculatura parada, isso faz com que dê um ar de frescor. Só que existem algumas coisas que a gente faz, alguns locais que a gente determina no nosso rosto, principalmente, né, quem quer fazer com que levante um pouquinho aqui a região do canto, do meio canto da sobrancelha, a gente aplica mais na região central para que essa musculatura fique paralisada e aqui no canto continue funcionando. Por conta disso, acaba levantando essa musculatura porque o músculo todo não trabalha por completo, somente fica funcionando essa parte das pontas, então isso faz com que dê uma arqueada. Sim, eu gostaria de hoje o que mais você puder arquear. Isso vai fazer com que dê mais sensualidade, abertura no olhar. Para quem tem olhos claros é muito interessante também, porque abre mais o olhar, a pessoa aparenta ali o olho ele mostra mais realmente. Só que uma pergunta assim que muita gente me faz é por que daí depois de alguns meses tem que fazer uma nova aplicação? A resposta é: o nosso organismo ele é tão fantástico em termos de cicatrização e inteligente que ele verifica que aquelas placas motoras elas não estão funcionando e aí vai fazer novas ligações nervosas, fazendo com que a placa motora, novas placas motoras sejam feitas e a musculatura começa a agir de novo. Infelizmente,
a gente tem os benefícios da toxina botulínica, realmente é um material fantástico. E uma coisa, ele é insubstituível hoje. A gente não tem um material que você possa me perguntar, né? Se você fizer essa pergunta já adiantando, e você falar assim, Raul, existe um outro material talvez mais caro, ou que não tenha no Brasil, mas que tem em outro lugar do mundo, que a gente possa trazer para nossa mão e a gente aplicar tendo o mesmo efeito e a gente ter uma durabilidade maior? Infelizmente não tem. Então a toxina botulínica, ela é muito bem empregada. Se a gente for colocar o lado ruim da toxina botulínica, que o efeito dela vai se perdendo ao passar do tempo. Agora, algumas coisas a gente pode fazer com que a gente consiga ganhar mais tempo. Uma delas, a gente evitar, quando faz o tratamento, entrar em lugares muito quentes. Isso é registrado cientificamente. Você faz, por exemplo, o tratamento aqui no Rio de Janeiro, quando a gente está num dia de calor grande, e a gente sai do consultório onde foi feito e entra no carro que estava lá no sol abafado, isso já faz uma diferença. E eu vou fazer isso agora. Então, eu fico bem contente de você pontuar essas coisas, porque eu, como uma mulher transgênero, iniciei meu canal lecionando e tratando sobre hormônios. Sim. E um dos pontos que eu sempre falo para toda menina, toda menina transgênero, eu acho muito interessante isso, e elas têm dificuldade de absorver isso, é que não precisa excesso. Você tem que deixar o seu corpo agir. E eu sempre pontuo isso. Eu falo, gente, o corpo, ele é inteligente. Tudo que você coloca no corpo em excesso, ele é um profissional que tá falando em relação a um produto estético. Olha, imagina, você vai tomar hormônio, você vai tomar bloqueador, você vai tomar tudo. Você toma em excesso e você acha que esse excesso vai lhe dar o peito, a bunda, que vai te transformar em mulher do dia pra noite. Gente, seu corpo, ele pega e joga tudo fora. Tudo fora, pela urina, pelas fezes, e ele é inteligente, né? Ele entra num processo de recuperação, porque ele entende a sua genética e ele vai trabalhar em cima do que você está introduzindo, você está atribuindo. Eu acho bem interessante. Então, excesso nunca é importante, né? Pra nada. Tem que ter tempo, né? Tempo sim, é o mais... e mesmo que haja assim... você me pontue, poxa, eu não estou contente em tal local. Ou então, por exemplo, acontece de mesmo utilizando a mesma quantidade de um lado e de outro do nosso rosto, uma das sobrancelhas acaba levantando mais do que outra. Existe a possibilidade de uma reaplicação. Uma reavaliação é muito importante. Não quer dizer que você vai usar um produto e você simplesmente, agora você se vira daqui pra frente. Não é por aí. Então a gente tem que ter essa conversa, esse bate-papo. Existe um estudo para que a gente faça esse tipo de aplicação. Um segundo problema com relação à durabilidade da toxina botulínica é a questão da dose. Então, a toxina é dose dependente. Se você aplicar uma subdose, a gente não vai ter o efeito que a gente tanto espera. Então, existe a avaliação da idade, da atividade muscular do cliente, e isso também, de repente, entraria na terceira situação, que a gente tem uma baixa intensidade do nosso tempo de longevidade do produto, é se o paciente ele tem uma atividade física muito rotineira e muito forte. Por exemplo, atletas, paciente que tem um organismo com um metabolismo muito acelerado, vai ter uma baixa de tempo dessa toxina botulínica. Então a gente pode, nesses casos, associar aos fios, que é um outro tipo de tratamento que a gente pode no futuro... Mas calma, não vamos entrar ainda no fio. Eu concordo com o que ele falou, gente. Aqui meu é muito forte. Isso daqui meu, e eu sinto que quando eu faço botox, ele, pra mim, dura um ano. Eu sinto ainda que dura um ano. Quando vai chegando lá no 10º mês, eu começo a sentir isso daqui volta com uma força. Eu não sei se é porque eu passei muitos meses sem sentir aqui, mas quando volta, gente, é uma força tão... que eu sei que vai criar uma linha ali, que vai criar as rugas. Mas é legal, é interessante. E realmente eu sinto que o botulínica, ele consegue realmente paralisar. Sinto que parece que mina colágeno na minha pele. Eu não sei se isso é fictício. É verdade isso? Parece que toda essa região fica muito mais oleosa. Minha pele fica assim, mega hidratada. Aos poucos vai alavancando aqui, né? Vai levantando aqui. Como é que ele age lá dentro do músculo? A toxina botulínica ela age nessa região, na placa motora dos músculos. Não diretamente ela vai agir induzindo a formação de colágeno. Porém, de novo vem o fato da questão da cicatrização do organismo. A pergunta é, ela mata o músculo ou não? Não, ela age na placa motora. Segurando ali. Ela faz com que o músculo ele não consiga fazer a diferença neurológica ali. Então não consegue fazer a mexida do músculo. Você comanda no teu cérebro para mexer a testa e você não consegue. Entendi. Então essa que é a questão. Agora, falando da questão de cicatrização, que o nosso organismo é tão evoluído
que pelo simples fato de ser introduzida uma agulha embaixo da nossa pele para aplicar o produto, isso já vai induzir a formação de colágeno. O trauma faz com que induza a formação de colágeno. E o colágeno é muito bom. O colágeno vai fazer com que a pele fique mais esticada, mais brilhosa, mais hidratada, mais bonita. Então volta lá uma palavra que era em desuso lá no passado, que é o tal do viço, né? Nós temos um viço agora melhor da pele. Mas também tem um ditado cultural aí, né? Quando você encontra uma mulher acima lá dos 40 que tá muito bem vista, bonita, bela, com a pele esticadinha, a primeira coisa que fala, toda botocada. Toda botocada. Né? E necessariamente nem sempre, quer dizer que realmente aquela pessoa ela tá se cuidando, né? Sim, Qual é a idade assim, necessária que você acha que deve começar o Botox? Então, o ideal seria a gente fazer uma avaliação, claro, depende muito de cada cliente, cada envelhecimento, né? A gente pega pessoas com 40 anos, hoje com uma saúde e a pele incrível, e a gente pega também pessoas com 20 anos já muito detonadas, principalmente quando se expõe muito ao sol, tem uma alimentação desregrada, cigarro, então a gente tem esses problemas. Quem não dorme muito bem também vai ter muito envelhecimento, né? Insônia. Então a gente tem algumas coisas que podem fazer com que a gente perca mais colágeno mais breve e a nossa pele fique mais craquelada, mais dobrada, mais envelhecida. Mas normalmente, em média, por volta de 25 anos de idade em diante, que a gente usa a toxina botulínica no formato de botox preventivo, que a gente costuma dizer, que é para evitar com que fique formando muitas rugas, muitas marcas e depois a gente tem que fazer associação de técnicas. Quando tem muita marca, a gente já não soluciona somente com a toxina botulínica. Aí tem que fazer a toxina botulínica mais preenchedores naquelas vincos, naqueles isso vincos. Que ele falou, meu primeiro médico que aplicou o Botox, ele me falou o seguinte, eu nunca me esqueço. O problema não é tratar a ruga, o problema é depois que ela apareceu. Sim. Né? Então assim, apareceu a ruga, minha filha ou corre para tentar solucionar, ou se ficar muito tempo ali, ela não tem mais resultado, às vezes, né? Como diria o Dr. Laí Ribeiro, bem famoso aí, que tem muitos vídeos na internet, alguns excelentes, né? Até bem assim, com conhecimento ali muito interessante, o que ele fala? A gente não pode evitar o envelhecimento, isso é uma verdade, mas o que a gente pode fazer é envelhecer com qualidade. E é isso que a gente tenta buscar com a harmonização orofacial. A toxina botulínica vem muito para isso. A gente envelhece, porém com uma boa qualidade de vida, com um olhar bacana, a gente tem um frescor na hora de ver a pessoa, a gente olha a pessoa e a gente vê que ela é uma pessoa que está bem, que ela está disposta, que você vê aquele olhar para cima, o olhar aberto, um brilho na pele, e isso é tudo de bom que a gente pode encontrar num material. A toxina botulínica aí é show de bola para isso. Uma coisa muito simples que você pode evitar muito envelhecimento precoce. Beber muita água, né? Sim, temos que beber muita água, muita. Eu já vi casos de gente melhorar a aparência facial só melhorando, ou seja, tomando 2 litros a 3 litros de água por dia, né? Sim. Gente que não tomava água, inclusive o Dr. Laí Ribeiro é um que fala muito sobre isso. Muito. Tomar água. Gente, a água, ele diz um ditado que quem toma muita água evita muitas de doenças. Sim, né? Sim. E a água acho que ajuda no estético. Claro, com certeza. Porque lá fora do país onde eu moro, é muito frio, então quando tá no inverno rigoroso, neve lá fora, e dentro de casa tem a calefação, que é aquela máquina que esquenta, ela puxa toda a umidade do ar. E naturalmente a gente vai ficando sem beber água, a gente bebe pouca água, e eu sinto a diferença de quando eu não tô tomando muita água, parece que a pele começa a craquelar, fica mais ressecada. E a hidratação é a água, né? A gente então, um grande, assim, um toque que você tá dando interessante, porque no Rio de Janeiro, no caso, a gente não tem muita variação de temperatura, mas temos lugares, ou até cidades do interior do Rio de Janeiro, que tem maior variação, e pelas estações do ano, isso é muito interessante, e importante a gente ter essa ciência. No verão, naturalmente, pelo calor, a gente se hidrata naturalmente, não por obrigação. Mas quando chega em meses mais frios, a gente quase não toma água. E para nossas células, tadinhas, elas não sabem que a gente está no calor ou está no frio, ela quer a hidratação que ela sempre teve. Então imagina o trabalho que o rim tem para fazer a drenagem de todas as toxinas, das células trabalharem, sendo que 90% do nosso corpo é água, trabalhar com menos água é muito ruim. Então a gente tem que botar isso. Hoje a gente tem aplicativos no celular que a gente pode ali pedir para eles avisarem, né, de 3 em 3 horas, dar um apitozinho para você tomar água. Então é muito importante isso,
porque a gente está cuidando da nossa vida, não só esteticamente, mas internamente, para que a gente tenha, de novo, um envelhecimento com qualidade, com uma face bonita, com a vivacidade, né? O último ponto que eu acho muito interessante, isso foi uma amiga que me pontuou, tem uma médica de 50 anos, nunca tinha colocado Botox. Sim. E eu falei pra ela, vai botar Botox, menina, né? Que já tava aqui, ó, gritando nela, e ela com medo, aí ela veio com uma história de que pode acontecer, aí ela acabou mostrando lá no Google, que pode acontecer de que você erra a aplicação e tudo isso aqui cai. Eu não sei se isso é verdade, mas eu vi essa informação de que um profissional, ou seja, um profissional que se capacitou, que sabe o que está fazendo, e naquele caso eu entendi que houve um erro ou não. Realmente pode acontecer isso, um erro de aplicação e cair tudo e ficar com, tipo, como é que chama? A pessoa perdeu a... Ou isso então, seria incompatibilidade com o produto? Então, existe, claro, a possibilidade de ter um quadro de alergia sobre esse produto. Isso aí a gente não está inerte a essa possibilidade. Porém, é muito difícil. A aplicação em locais errados, isso também a gente não está, de certa forma, fora desse risco, porém a gente estuda anatomia. Então, você fazendo a aplicação dentro da anatomia, dentro do estudo da volumetria, das proporcionalidades faciais, a gente não vai ter esse tipo de problema. Agora, existem variações. Pode ser que tenha aplicado em um plano muscular mais profundo, nessa região muito mais próxima da inervação e ter pego na inervação que nós temos aí o supraorbitário, o nervo supraorbitário, pode ter acontecido. Agora, mas é muito difícil, é muito raro. Tanto que você pega um caso, de repente, um caso de repente ruim dentro do universo de milhões de pessoas que aplicam a toxina botulínica. Veja bem, se existisse um risco de aplicação, a gente começaria a ficar temerário fazer esse tipo de técnica. Que já teria um monte de gente, eu não vi, mas ela pontuou isso. Se você pega aí, vamos supor que é um exemplo fictício, 30% das pessoas que fizessem toxina botulínica e tivessem algum problema. Nossa, a gente ia ficar assim, então, a cada 10, 3 tem problema, eu não quero passar por isso, deixa eu assim. Agora não, a possibilidade é praticamente próxima a zero. Quando você aplica no meu rosto, você não aplica aleatório, não, você realmente encontra o músculo, né? Você vai colocar o produto no músculo. Dependendo da região, existe uma profundidade e uma angulação da agulha para que pegue aquele músculo. Entendi. Por isso que existem os estudos. E a última pergunta pra gente pro procedimento. Você acha que esses cosméticos que vêm sérum com ácido hialurônico, com toxina botulínica, que a gente passa na pele, realmente dá efeito? Isso daí? Dá efeito. Só que o problema deles é que o efeito é muito curto. Não, então, talvez... Não é tópico que realmente... Eles são atópicos, né? Não é uma coisa injetada. Não é profunda. Então ele vai ter um efeito, como fala, o efeito bailarina, né? O efeito Cinderela, desculpa, errando. Então ele vai ter um efeito Cinderela que você vai ir para uma festa, por exemplo, você aplica um creme desse ou um hidratante, ele vai dar um certo efeito de um lifting ali, mas se você ficar, como fala, né, efeito Cinderela, se você ficar muito na festa, você vai perder aquilo dali. Então você tem que ficar ali, arrumar teu príncipe e ir embora para casa. Infelizmente é assim. Ou seja, então você faz um tratamento mais... É um mais... pontinho do benefício, isso. Mas não é que nem uma intraderme, né? Não. Então, perfeito. Eu acho que a gente tirou as dúvidas necessárias. Mas qualquer dúvida pode falar comigo lá no meu Instagram, no meu WhatsApp. Gente, de verdade, essas perguntas, as perguntas que eu tô fazendo pra ele, eu não crio o roteiro não. Eu tô vindo aqui, nem ele sabe. Eu venho, jogo aqui. Mas obrigado, eu acho que ele tá sendo muito sincero, né? Que a gente não tá aqui oferecendo nada, enganar ninguém. A gente realmente quer mostrar pra vocês a visão por trás de tudo isso. E eu, como consumidora, tô aqui desmembrando, né? Descascando ele e ele como profissional, coitado. Mas, gente, eu acho muito interessante, porque a internet, ela vende muito peixe, muita coisa errada. Você vai ver um monte de blogueirinha, um monte de youtuber aí, que chega e fez e não sei o que, só conta as vantagens. Às vezes aquilo ali, realmente, por trás da câmera, tá tendo um problema, tendo uma coisa, não conta a verdade, né? Sim. Mas eu vou contar, se acontecer qualquer coisa, por enquanto, a minha anatomia perfeita, gente, para 7 dias. Aqui, ó, subindo, amassando o rosto, eu tô muito satisfeita. E agora a gente vai pra toxina botulínica, vocês vão acompanhar. Muito obrigada. Isso aí, vamos lá.
aqui, gente, ó. Terminamos a aplicação da toxina botulínica. Tá vermelho, né? Bastante aplicação, então é isso. Continue acompanhando aí no canal os resultados.